A gente vai começar então a nossa aula 4 e nessa aula eu vou trabalhar alguns exercícios com vocês, de solubilidade. Então, basicamente, nessa aula 4 nós vamos falar sobre solubilidade aplicado em exercícios, beleza? Só que antes da gente começar a trabalhar com solubilidade, gente, vamos só fazer uma revisão para a gente testar o conhecimento de vocês aí sobre os conhecimentos que eu falei com vocês na aula passada sobre solubilidade. Vamos lembrar, gente? Vocês lembram que eu falei com vocês que quando uma substância se dissolve em água, ela começa a ocupar os espaços vazios entre as moléculas de água? Lembram disso? Sim. Sim, né? Sim. Aí eu fiz aquele experimento lá com permanganato de potássio, mostrando aquela relação que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, para o sal ou o permanganato se dissolver em água, então teria que ter espaços vazios entre as moléculas de água. Nunca se esqueçam disso, viu, gente? Isso aqui vai ser fundamental para a gente continuar, né, a resolver os exercícios aqui sobre solubilidade. Galera, e eu falei com vocês na aula passada que quando a gente pega, por exemplo, água mais sal, mistura água com sal, a gente forma um sistema que nós chamamos de solução, beleza? E a gente pode entender as características de uma solução e resumir essas características em apenas um slide. Então vamos lá, vamos só retomar o que eu falei na aula passada sobre as características de uma solução. Eu disse o seguinte, ó, que toda solução é formada por algo que nós chamamos de solvente e soluto. Se a gente pensa, por exemplo, no caso de um solvente e um soluto, a gente pode trazer uma definição para essas duas partes de uma solução. Então a gente pode dizer o seguinte, ó, que o solvente é uma substância capaz de dissolver outras substâncias. E aí um exemplo clássico de solvente é a água. Como a água é capaz de dissolver outras substâncias, nós dizemos que a água é um solvente, beleza? E o soluto é aquela substância que se encontra dissolvida no solvente. Por exemplo, o sal de cozinha. Como o sal de cozinha se dissolve em água, nós dizemos que ele é o soluto, porque ele é dissolvido no meu sistema, beleza? E aí depois, no final da aula, mais para o final, né, eu disse para vocês que toda solução, gente, ela possui uma quantidade máxima de soluto, aí vocês podem pensar no caso do sal, que poderá ser dissolvido. Ou seja, toda solução possui um limite que eu consigo dissolver. Por exemplo, no caso água e sal, tem uma quantidade máxima de sal que eu consigo dissolver em água. E essa quantidade máxima, eu disse para vocês que recebe o nome de coeficiente de solubilidade. E aí, mais para o final da aula, eu expliquei para vocês como é que a gente calcula o coeficiente de solubilidade. A gente sempre vai pegar a massa do soluto, dividir pela massa do solvente, ou pelo volume do solvente. No caso, por exemplo, se eu pegar 100 ml de água, eu consigo dissolver em 100 ml de água a 20 graus Celsius, aproximadamente 36 gramas de sal de cozinha. Se eu quiser calcular, então, o coeficiente de solubilidade de sal de cozinha, basta eu dividir 36 gramas por 100 ml, e aí o coeficiente de solubilidade do NaCl vai ser 36 gramas por 100 ml. E eu cheguei a discutir com vocês também que eu posso representar esse coeficiente da seguinte forma, que o coeficiente de solubilidade do NaCl é 36 gramas por 100 gramas, e aí, no caso, 100 gramas de água. Tudo bem? Pessoal, então aqui basicamente foi um resuminho da aula passada. O que eu quero trabalhar com vocês hoje? Algumas questões envolvendo solubilidade, e eu sempre gosto de trabalhar aquelas questões que são clássicas, que sempre caem em prova, ou no PAS, ou no Enem, ou até mesmo numa prova de ensino médio comum mesmo, que são aquelas questões, vamos dizer assim, clichês, né? E eu tenho uma questão aqui que é bastante simples, eu acredito que seja a questão mais fácil que eu vou resolver aqui com vocês hoje, que é uma questão um pouquinho mais conceitual. Então eu vou ler ela aqui para vocês, se vocês quiserem vão tentando aí resolver à medida que eu vou falando. Vou resolver e aí depois eu discuto algumas coisas com vocês ao longo da explicação. Então vamos lá. Eu digo o seguinte, ó. A imagem abaixo apresenta duas soluções formadas por água e sal, beleza? Tendo como base a característica de cada sistema, marque a alternativa correta. Aí eu tenho aqui, ó, 4 alternativas. Vou ler a primeira aqui e já vou começar a fazer algumas discussões. Está falando o seguinte, ó. O sistema 2, ou seja, esse potinho aqui, ó, na verdade, aqui é no sistema 2, desculpa, viu, gente? No sistema 2, o solvente é o sal de cozinha, uma vez que há corpo de fundo no recipiente. Lendo de novo, no sistema 2, o solvente é o sal de cozinha, uma vez que há corpo de fundo no recipiente. Eu pergunto para vocês, gente, essa primeira questão está correta ou está errada? É errada. Por que está errada? Perfeito. A gente tem que lembrar da diferença entre solvente e soluto, beleza? Solvente, gente,
é aquilo que irá dissolver outras substâncias. No caso, quando eu coloco água com sal, o sal é dissolvido pela água. Se o sal é dissolvido pela água, quem é o meu solvente? É a água, tudo bem? O sal de cozinha vai ser, na verdade, o meu soluto do sistema. Então, essa questão aqui eu não posso marcá-la como correta. Por quê? Porque está falando que o solvente é o sal de cozinha, mas o solvente não é o sal de cozinha. O solvente é a água. Então, a primeira eu não posso marcar. Então, eu vou desconsiderar ela por enquanto. Vamos para a próxima, né? Eu estou falando agora na segunda. Ó. No sistema 1, a água é o soluto e o sal de cozinha é o solvente. Aqui a gente já tem o mesmo erro novamente, gente. Independentemente do sistema, nos dois casos, a água sempre vai ser o meu solvente. Então, a água não pode ser o soluto, como afirma aqui na questão B, né? Na segunda opção. No sistema 1, a água é o soluto. Isso está errado. A água, nesse caso, vai ser o meu solvente. Então, essa aqui também está errada. Vou descartar essas duas. Tudo bem? Vamos para a terceira, para a letra C. Está falando o seguinte, ó. No sistema 2, a solução pode ser classificada como saturada e com corpo de fundo. Pessoal, essa aqui é uma questão que está correta. E por que ela está correta? Vamos analisar as duas imagens aqui, ó. Qual é a diferença entre os dois sistemas? No primeiro, eu tenho água com sal e eu não dou nenhuma informação a mais. Já na segunda imagem, no desenho aqui, o que indica? Que tem água com sal, porém tem sal depositado no fundo do meu copo. E eu disse para vocês na aula passada que quando a gente tem sal no fundo do copo, nós chamamos isso aqui de corpo de fundo, que é aquele restinho de sal que fica no fundo do copo quando todo o sal não é dissolvido completamente em água. Tudo bem? E eu disse para vocês que quando eu tenho esse tipo de situação, é porque os espaços vazios entre as moléculas de água já não conseguem mais dissolver o sal de cozinha, ou seja, não tem mais espaço vazio entre as moléculas de água. Quando não tem mais espaço vazio entre a molécula de água, então o sal começa a ficar depositado no fundo do copo. E eu disse para vocês que eu dou um nome especial quando eu tenho esse tipo de sistema. Eu digo que a minha solução aqui no caso está saturada. O que significa estar saturada? Está completamente preenchida, os espaços vazios estão completamente preenchidos. Ou seja, a água já não é mais capaz de dissolver sal de cozinha. Por isso que parte do sal de cozinha fica depositado no fundo. Tudo bem? Então, toda vez que eu tenho uma solução que já não consegue mais dissolver o soluto, eu digo que essa solução está saturada, está no limite que ela consegue dissolver outras substâncias. Tudo bem? E aí, no caso, como ela é saturada e como tem corpo de fundo, então eu posso dizer que a minha letra C está certa. Ó. No sistema 2, a solução pode ser classificada como saturada e com corpo de fundo. E aí, só vendo aqui por que a letra D não pode ser marcada como correta, está falando o seguinte, ó, no sistema 1, a solução pode ser classificada como saturada e com corpo de fundo. Essa aqui pode ser classificada como saturada e com corpo de fundo, gente? Não. Saturada não tem como eu afirmar. Porque pode acontecer o seguinte, imagina que eu tenho a seguinte situação, ó, que a solução ficou saturada, porém eu coloquei exatamente o limite de sal. Ou seja, todo o sal dissolveu, porém está no limite. Se eu colocar um pouquinho a mais, aí começa a depositar no fundo. Poderia ter essa situação. Essa solução aqui ó, poderia ser saturada, porém sem o corpo de fundo. Porque eu não coloquei sal em excesso, eu coloquei exatamente a quantidade que a água consegue dissolver. Porém, eu não posso afirmar que nesse sistema tem corpo de fundo. E por que não tem corpo de fundo? Porque não tem sal depositado no fundo do copo. Tudo bem? Então, essa questão D não pode ser marcada como certa, porque no sistema 1 não tem corpo de fundo. Beleza, gente? Pessoal, na verdade, com a prática, vocês vão ver que isso aqui é bem fácil de ser resolvido. E cai muito em prova, viu? Então, é um tipo de coisa que se você sabe como resolver, você garante algumas questões aí num PAS ou um Enem na vida. Beleza? Galera, essa aqui era uma questão que envolvia um pouquinho mais de teoria e que a gente precisava interpretar e marcar a resposta correta. Porém, podem ter questões de solubilidade que envolvam cálculo. E aí, com cálculo, eu sei que no início a gente começa a dar uma assustada, mas vocês vão ver que se a gente começa a realizar cálculos de solubilidade, o conteúdo acaba ainda ficando mais claro e a gente consegue ainda ampliar nosso conhecimento para resolver outros tipos de questões. Tudo bem? Então, para a gente continuar, eu vou trazer uma questão número 2 aqui, ó, só que agora trazendo alguns cálculos com solubilidade, beleza? Para resolver essa questão, gente, eu vou usar apenas a lógica. Então, se em algum momento não fizer sentido para vocês, pedem para eu dar uma pausinha,
me pergunte que eu repito quantas vezes for necessário, tudo bem? Porque não tem fórmula, não tem nada, vai ser basicamente pela lógica. Vocês vão ver que é bem simples de ser resolvido, desde que você compreenda o que eu estou fazendo aqui, beleza? Então, vamos lá, vou ler a questão primeiro e depois eu começo a resolver. Eu digo o seguinte, ó, para realizar um experimento, um aluno adicionou 80 gramas de cloreto de sódio. Só lembrando, gente, o cloreto de sódio vocês podem associar ao sal de cozinha, tudo bem? É a principal substância do sal de cozinha. E ele dissolveu 80 gramas, então, de cloreto de sódio, que seria o sal, em 200 ml de água. Tudo bem? Então, ele pegou um copo lá de 200 ml, colocou 80 gramas de cloreto de sódio. Aí eu estou dizendo o seguinte, ó, sabendo que a solubilidade desse sal a 20 graus Celsius, aí essa temperatura só está aqui para te afirmar qual é de fato a solubilidade, tudo bem? Ela não vai entrar no cálculo da minha questão por enquanto. Então, estou dizendo o seguinte, ó, sabendo que a solubilidade desse sal a 20 graus Celsius, que é a minha condição, é de 36 gramas por 100 ml, responda. Aí eu pergunto a letra A. Nesse caso, gente, todo o sal irá se dissolver em água? Como que eu posso resolver esse tipo de questão? Primeira coisa, gente, analise os dados que você tem, que foi basicamente o que eu expliquei para vocês para resolver os exercícios lá de densidade. Você pode usar a mesma lógica aqui agora também, tudo bem? Vamos lá analisar então a questão e ver cada dado que eu tenho. Eu estou dizendo o seguinte, ó, que um aluno, então, ele adicionou 80 gramas de cloreto de sódio, beleza? Então, basicamente, foi 80 gramas de sal, vou resumir assim, de sal, beleza? Em 200 ml de água. Destaca aqui ó, o volume de água em que foi adicionado esses 80 gramas. E o outro dado muito importante é a solubilidade, o coeficiente de solubilidade do sal de cozinha, aqui no caso que é o cloreto de sódio, que é de 36 gramas por 100 ml. E agora eu vou tentar usar essas unidades para estabelecer a lógica para pensar se o aluno colocar 80 gramas desse sal em 200 ml de água, eu vou tentar pensar agora, todo esse sal irá se dissolver em água? Bom, para a gente começar a tentar responder essa pergunta, vou pegar um outro slide, só vou colocar essas informações aqui para ficar mais claro. Então o aluno pegou 80 gramas de água, vou colocar 80 de água. Opa, deixa eu arrumar aqui, deixa eu apagar. Ele pegou 80 gramas de sal e colocou em 200 ml de água. Beleza? Vou colocar aqui H2O. Então ele fez, basicamente, dissolveu 80 gramas em 200 ml de água. Só que a solubilidade do sal de cozinha, que eu estou falando aqui na minha questão, ó, é de 36 gramas por 100 ml de água. Beleza? E agora eu quero ver se eu colocar 80 gramas de sal em 200 ml, se tudo irá dissolver. Como que eu posso resolver esse tipo de questão, gente? Primeira coisa, vamos explorar a unidade aqui, ó, do meu coeficiente de solubilidade. Isso aqui, gente, é a solubilidade do sal de cozinha, beleza? Vou colocar aqui solubilidade. Tá vendo que ela está escrita dessa forma aqui, ó? 36 gramas por 100 ml? O que significa isso, gente? Que para cada 36 gramas de sal, eu consigo dissolver esses 36 gramas de sal em 100 ml de água. Então, eu posso reescrever essa unidade da seguinte forma. Para cada 100 ml de água, eu consigo dissolver 36 gramas de sal. Ou eu posso ler da seguinte forma. 36 gramas de sal são solúveis em 100 ml de água. Beleza? Então, eu posso transformar essa unidade nessa seguinte análise. Beleza? E o que eu quero descobrir agora, gente? Se eu colocar 80 gramas de sal em 200 ml de água, todo o sal irá dissolver? Bom, como que eu posso descobrir se todo o sal irá dissolver? Primeiro, eu tenho que descobrir quanto de sal eu consigo dissolver em 200 ml de água. E como que eu posso fazer essa análise? Eu posso utilizar essa relação que eu acabei de estabelecer com vocês aqui, ó, que a cada 100 ml de água eu consigo dissolver 36 gramas de sal, beleza? E eu posso montar uma regra de 3. Então eu tenho a seguinte relação, ó. Para cada 36 gramas de sal, eu consigo dissolver isso em 100 ml de água, beleza? Só que agora eu quero descobrir o quanto que eu consigo dissolver em 200 ml. Então eu posso utilizar a seguinte relação, ó. Se eu consigo dissolver 36 gramas de sal em 100 ml, em 200 ml de água agora, quanto de sal que eu consigo dissolver? Bom, eu quero descobrir essa quantidade, então eu vou dizer que isso aqui ó, é x gramas de
sal. Beleza? Então aqui eu monto uma regra de 3, ó. 36 gramas de sal estão para 100 ml, assim como x gramas de sal estarão para 200 ml. Vou colocar um outro slide só para ficar mais fácil aqui para organizar as informações. Então vou colocar aqui, ó, 36 gramas de sal estão para 100 ml de água, assim como, vou colocar de outra cor, x gramas de sal estarão para 200 ml de água. Beleza? Agora eu quero descobrir quanto que eu consigo dissolver de sal em 200 ml. Como que eu resolvo isso, gente? É uma regra de 3. Para resolver uma regra de 3, o que eu faço? Multiplico cruzado, certo? Então vou multiplicar isso aqui cruzado, beleza? Vou resolver primeiro aqui, ó, o 100 vezes x só para deixar o x do lado esquerdo. Se eu multiplicar 100 vezes x, lembrando, gente, quando eu resolvo esse tipo de sistema, eu só multiplico os números, viu? Essas informações que eu coloco aqui é só para não me perder. Então, eu vou multiplicar apenas os números aqui, ó. Vou colocar 100 vezes x, isso aqui dá 100x. Então, eu multipliquei uma parte do cruzamento aqui, né? Agora eu vou colocar o igual e vou multiplicar cruzado no outro sentido. Agora eu vou fazer 36 vezes 200. Fazendo, então, 36 vezes 200 aqui embaixo. Beleza? Vamos resolver isso aqui agora. Aí vocês podem resolver de várias formas. Eu vou ir no passo a passo aqui para vocês não se perderem. Então aqui eu vou manter o 100x. E agora eu vou resolver o lado direito aqui dessa multiplicação. 36 vezes 200. Alguém sabe quanto que dá? 7.200. Então vai dar 0, 0. 36 vezes 2 dá 72. Então isso aqui dá 7.200. Beleza? 36 vezes 200 dá 7.200. Para resolver isso aqui, o que eu preciso fazer? Preciso isolar o x. Se eu preciso isolar o x, o 100 está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Então, vou isolar o x. Vou colocar do outro lado 7.200. O 100 estava multiplicando, eu vou passar dividindo. Certo? Agora, aquela situação que eu falei com vocês lá na primeira aula. Ó. Eu tenho uma divisão, tenho zeros em cima, zeros embaixo, não tenho vírgula. Se eu não tenho vírgula, tenho zero em cima, zero embaixo, então eu posso cortar. Então, vou cortar esse zero com esse zero com esse zero. Minha divisão, gente, 72 dividido por 1, como resultado, eu obtive 72. E o que eu calculei aqui no caso? O que é o meu x, gente? Vamos olhar lá na minha análise. X nada mais é do que a quantidade de gramas de sal que eu consigo dissolver em 200 ml de água. Então, esse x aqui, ó, seriam 72 gramas... Opa! 72 gramas de sal. Beleza? Então, aqui eu descobri o quanto de sal que eu consigo dissolver em 200 ml de água. Beleza? Vamos voltar lá para a questão para ver se isso aqui não faz sentido. Ó. Vamos lá. Então, estou perguntando o seguinte. Para realizar o experimento, um aluno adicionou 80 gramas de cloreto de sódio em 200 ml de água. Sabendo que a solubilidade é de 36 gramas por 100 ml, responda. Todo sal irá se dissolver em água? Galera, para eu saber se todo sal irá se dissolver em água, então agora eu preciso fazer a seguinte análise. Ó. Vamos só comparar com o meu coeficiente de solubilidade. O meu coeficiente, aí eu vou colocar aqui o coeficiente de solubilidade, ele indica que para cada 36, na verdade eu consigo dissolver 36 gramas de sal para cada 100 ml de água. Beleza? E a gente acabou de calcular aqui agora que se eu tiver 200 ml de água, eu vou conseguir dissolver 72 gramas de sal. Então, ó, se eu tiver 200 ml de água, eu vou conseguir dissolver quanto? 72 gramas de sal. Reparem, gente, que agora faz sentido. Ó. Eu consigo dissolver 36 gramas de sal em 100 ml, né? Se eu duplicar a quantidade de água, ou seja, se eu duplicar de 100 para 200 ml, agora eu também consigo dissolver o dobro de sal. Ó. Se em 100 ml eu dissolvo 36 gramas de sal, em 200 ml, que é o dobro, eu vou conseguir dissolver o dobro de sal, que seriam 72 gramas de sal. Beleza? Agora eu pergunto, gente, vamos analisar minha questão. Se um aluno agora pegar 80 gramas e dissolver em 200 ml de água, todo o sal irá se dissolver? Sim ou não? Não. E por que não vai se dissolver? Perfeito, porque 200 ml de água só dissolve em quanto? 72 gramas de sal. Beleza? Então, se eu colocar 80 gramas de sal, todo o sal vai se dissolver? Não.
tudo bem? Porque eu atingi o limite ali que a água consegue suportar. Então vamos responder aqui, ó. Todo o sal irá se dissolver na água? A resposta da minha primeira pergunta é não. Aí eu digo na letra B, ó. Caso não se dissolva completamente, indique a massa de cloreto de sódio que irá para o fundo do recipiente. Agora eu pergunto, analisando isso aqui, gente, na opinião de vocês, quantos gramas de sal vão se alojar no fundo do copo? 8 gramas. Por que 8 gramas? Porque 200 ml só dissolvem 72 gramas de sal. Se só dissolvem 72 gramas de sal e eu coloco 80, basta eu fazer a diferença, né? Ó, eu coloquei 80 gramas. Porém, só se dissolvem 72 gramas. Se eu faço a diferença, 80 menos 72, como resultado eu tenho 8 gramas. Esses 8 gramas que eu coloquei a mais, gente, que é o excesso, vai para o fundo do copo, que seria aquilo que eu chamo de corpo de fundo. Beleza? Que é aquela situação que a gente estava vendo aqui na primeira imagem. Só que agora eu quantifiquei, eu consegui descobrir o quanto de sal foi para o fundo do copo. Beleza, gente? Então, respondendo aqui, ó, indique a massa de sal que irá para o fundo do recipiente. Então, irão para o fundo do recipiente aqui, ó, 8 gramas de sal. Beleza? Esse tipo de questão também é clássico, viu, gente? Você ter o coeficiente de solubilidade e testar para ver se todo o sal vai se dissolver. Basta fazer basicamente uma regra de 3 ali, ó, para descobrir as quantidades para fazer o cálculo. Beleza? Deixa eu só passar. Eu vou trazer agora aqui uma mesma situação, só que agora, gente, eu vou trazer uma tabela com os dados do coeficiente de solubilidade dessa substância. E essa tabela também é muito comum de cair em provas, porque normalmente o pessoal que faz a prova ele quer saber se você compreende a ideia do aumento da temperatura com a variação da solubilidade de uma determinada substância. Tudo bem? Então eu vou ler essa terceira questão aqui, vou resolver com vocês, vocês vão ver que é bem similar à questão anterior. Então eu digo o seguinte, ó, vamos lá. A tabela abaixo traz a variação de solubilidade do cloreto de sódio em 100 gramas de água. Aí só uma atenção, que no primeiro caso eu estava trabalhando com ml, agora eu já estou trabalhando com 100 gramas de água. E lembra que eu falei na aula passada, gente, 100 gramas de água é a mesma coisa que 100 gramas de ml, 100 gramas de ml, ó, 100 ml de água. Então 100 gramas de água é a mesma coisa que 100 ml, porque a densidade da água é 1 grama por ml ou 1 grama por centímetro cúbico. Então tanto faz eu falar 100 gramas de água ou 100 ml de água. Tudo bem? Normalmente, trabalhar com massa é um pouquinho mais adequado, porque a gente pode ter variações de densidade dependendo do sistema, mas vocês podem ver as duas unidades aqui, beleza? Então, novamente, a tabela abaixo traz a variação de cloreto de sódio em 100 gramas de água, de acordo com a temperatura, então com a variação da temperatura. Então, vamos lá. Aqui, no caso, como é que a gente interpreta essa questão? Na esquerda, então, eu tenho a variação da temperatura, está indo de 0 até 70 graus. E aqui na direita, eu tenho o coeficiente de solubilidade do sal de cozinha, né, em grama de NaCl por 100 gramas de água, beleza? Nesse tipo de questão, é muito importante vocês analisarem e olharem o título de cada tabela. Então, ó, aqui é o coeficiente de solubilidade em grama por 100 gramas de água. Não se esqueçam disso, isso aqui vai ser muito importante, beleza? E o que eu estou pedindo nessa questão, ó? Calcule a quantidade máxima de sal que poderá ser dissolvida em um recipiente contendo 300 gramas de água a uma temperatura de 50 graus Celsius. Agora, gente, essa temperatura aqui vai ser fundamental para a gente resolver o nosso problema, beleza? Então, vamos lá. O que eu quero calcular? Qual é o máximo de sal que eu consigo dissolver em 300 gramas de água, porém, numa temperatura de 50 graus Celsius? Como é que eu respondo essa questão? Primeira coisa, gente, eu tenho que analisar minha temperatura de acordo com a minha tabela. Eu estou falando que a temperatura do meu sistema é 50 graus Celsius, né? Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui na tabela, vou analisar minha temperatura de 50 graus Celsius, ó, que está aqui, ó. Na temperatura de 50 graus Celsius, compara aqui comigo, ó. Qual é o meu coeficiente de solubilidade para o sal de cozinha? Ele vai ser 37, beleza? Então, a 50 graus Celsius, o coeficiente do sal de cozinha é de 37, beleza? 37 o que, gente? Aí você tem que analisar a sua tabela. É 37 gramas de sal, beleza? Para cada 100
gramas de água. Basta você, ó, coeficiente de solubilidade, 100 gramas de sal, de NaCl, para cada 100 gramas de água. Tudo bem? E agora basta fazer a mesma analogia que eu fiz com vocês no exercício anterior. Se eu quiser saber o máximo de sal que é dissolvido em 300 gramas de água, basta eu montar uma regra de 3 aqui com o meu coeficiente de solubilidade. Beleza? Para isso, então, vou pegar só essa mesma tabela, vou colocar aqui e vou colocar os dados, né? Então, a 50 graus Celsius, ó, o meu coeficiente de solubilidade é 37 gramas por 100 gramas de água. Então, aqui é 37. Eu posso reescrever esses 37 gramas por 100 gramas de água daquela forma que eu escrevi com vocês. Só que agora eu vou colocar o seguinte, ó, eu vou colocar assim, que eu consigo dissolver 37 gramas de sal, só que eu vou colocar o NaCl, que é o mais correto da gente representar o sal de cozinha. Então, eu consigo dissolver 37 gramas de NaCl em, pela minha tabela, 100 gramas de água. Então, eu consigo dissolver isso em 100 gramas de água. Beleza? Agora, o que eu quero na minha questão? Saber qual é o máximo que eu consigo dissolver em 300 gramas de água. Então, basta eu montar minha regra de 3. Ó. Se 37 gramas de sal de cozinha se dissolvem em 100 gramas de água, agora em 300 gramas de água. Quanto de sal de cozinha eu consigo dissolver? Se é isso que eu quero descobrir, eu vou chamar isso aqui de x. Isso aqui vai ser x gramas de NaCl. Beleza? Desculpa a letra aí, viu, gente? Mas é porque o computador é meio difícil de escrever. Agora basta eu resolver novamente o meu sistema. Se 37 gramas se dissolve em 100 gramas, x vai se dissolver em 300. Para eu saber o x, basta multiplicar tudo por usado, né? Fica x vezes 100. E aqui do outro lado, fica 37 vezes 300. Nossa, essa cor é brilhante, até dói o olho, né? Mas é bom que chama atenção. Então, vou resolver aqui. Vou resolver primeiro o lado do x, né? Vou fazer x vezes 100. 100 vezes x dá 100x. Beleza? Vou igualar com multiplicação cruzada. Agora, vou fazer 37 vezes 300. 37 vezes 300. Beleza? Pessoal, vamos lá. 100x vai ser igual a... Vamos ver quem consegue fazer de cabeça. Quanto que dá 37 vezes 300? 0, 0. 3 vezes 7, 21, vai 2. Certo? 3 vezes 3, 9. Com 2, 11. Isso dá... Deixa eu arrumar esse 1 aqui, que esse 1 tá bem feio. Isso aqui dá 11.100. Perfeito. Então, agora, para resolver esse tipo de questão, basta fazer o seguinte. Isolar o x. Então, o x está aqui multiplicando com 100. Vou isolar ele. Vou passar para o outro lado agora, né? Isso aqui fica 1.100. Dividido agora por 100. 100 estava multiplicando, passa dividindo. Mesmo esquema que agora, gente. Tem um número em cima com 0, um número embaixo com 0. Não tenho vírgula. O que eu posso fazer? Cortar esses zeros. Então, corto aqui, corto aqui, corto aqui, corto aqui. Isso fica 111 dividido por 1. E nesse caso, gente, x vai ser quanto? 111 dividido por 1. Isso aqui dá 111. Beleza? E o que eu estou calculando aqui? Grama de NaCl. Então, x é 111 gramas de NaCl. E o que seriam essas gramas de NaCl? Seria a quantidade que eu consigo dissolver em 300 gramas de água. Isso aqui é o limite que eu consigo dissolver em 300 gramas de água. Beleza? Então, respondendo a minha pergunta, gente. Na verdade, respondendo não, né? Só indicando aqui, ó. Calcule, então, a quantidade máxima de sal que poderá ser dissolvida em um recipiente contendo 300 gramas de água. Quanto que pode ser dissolvido em 300 gramas de água? Pode ser dissolvido aqui, ó, 111 gramas de NaCl em 300 gramas de água. Beleza? Então, reparem, gente, bem simples também. Uma regra de 3 já resolve todo o meu problema. Beleza? Só que agora a gente está indo por níveis. Eu comecei com um exercício fácil, fui para um pouquinho mais complexo, que na verdade era até um pouquinho mais fácil, só que utilizando tabela. Só que agora, gente, é muito comum também a gente ter questões que envolvam gráficos. E eu sei que a maioria dos alunos de ensino médio, ou até mesmo do ensino fundamental, tem muita dificuldade com a interpretação de gráfico. Na verdade, vocês vão ver que é super simples. A única diferença é que, no lugar de estar representando uma tabela dessa forma, eu estou representando um gráfico.
E eu vou trabalhar com vocês como é que a gente consegue ler um gráfico de solubilidade e consegue resolver qualquer questão que traga esse tipo de gráfico. Beleza? Vamos lá, eu vou ler a questão primeiro, depois eu vou trazer um zoom para esse gráfico para ficar um pouquinho mais visível para vocês, e aí eu faço algumas observações. Então vamos lá, eu digo o seguinte, ó, o gráfico abaixo traz a solubilidade de 3 substâncias distintas em água. Aí, gente, ó, a substância está escrita aqui, ó, CS2SO4, não sei se vocês vão conseguir ler daí, depois eu vou dar o zoom, NaClO3 e K2CrO4, beleza? E cada linha dessa aqui, ó, do gráfico, faz referência a uma dessas substâncias, ó. Então, essa primeira linha é da primeira substância, essa segunda da segunda substância, e essa terceira linha aqui, ó, é da terceira substância, tudo bem? E o que eu peço nessa questão? Calcule a massa do sulfato de césio, que é o primeiro aqui, ó, que é o CsSO4, capaz de atingir a saturação. Lembrando, gente, o que é a saturação? É o máximo que eu consigo dissolver. Máximo que eu consigo dissolver e aqui no caso eu estou perguntando em 500 gramas de água numa temperatura de 60 graus Celsius. Então eu vou ler novamente, ó. Calcule a massa de sulfato de césio capaz de atingir a saturação, ou seja, de atingir o máximo, em 500 gramas de água na temperatura de 60 graus Celsius. Beleza? E como que eu vou ter os dados para resolver essa questão? Analisando esse tipo de gráfico. Então, para a gente começar a entender como é que a gente resolve essa questão, primeiro vamos dar uma pausa e tentar entender como que a gente pode interpretar esse tipo de gráfico de solubilidade. Beleza? Galera, esse tipo de gráfico de solubilidade ele é clássico, geralmente ele possui a mesma estrutura na maioria das questões. O que eu tenho nesse gráfico, gente? Na esquerda aqui, ó, esses valores, se vocês lerem aqui, ó, tá um pouquinho virado, se vocês virarem a cabeça vocês conseguem ler, tá escrito aqui, ó, solubilidade, grama de soluto para cada 100 gramas de água. Então, esses valores aqui, ó, indicam a solubilidade. E aí a minha referência é 100 gramas de água. Beleza? Tudo isso aqui, então, é solubilidade. E embaixo, o que eu tenho, gente? Embaixo, eu tenho aqui, ó... Ai, deixa eu arrumar aqui para não tampar. Embaixo, esses valores aqui, ó, são valores de temperatura dados em graus Celsius. Deixa eu só... Esse 20 aqui não vai aparecer. Então, essas temperaturas aqui são de 20 graus Celsius, 30, 40, 50, 60 e 70. Isso aqui, gente, é basicamente a mesma informação que você tem numa tabela como essa. A única diferença é que isso aqui tem em gráfico. E agora você precisa consultar o gráfico para obter as informações. Beleza? E o que eu peço na minha questão, gente? Eu peço para calcular o máximo do sulfato de césio. Primeiro, vamos localizar o sulfato de césio aqui, ó, que é o CS2SO4. O CS2SO4 é a primeira substância do meu gráfico. Então, lembrando que a linha que faz referência ao sulfato de césio é essa primeira linha. E a gente vai ter que utilizar ela como referência. Beleza? E o que eu pergunto? Qual é a quantidade máxima que eu consigo dissolver em 500 gramas de água? Porém, uma informação muito importante. Eu estou dizendo que eu quero calcular o máximo na temperatura específica, de 60 graus Celsius. Se agora eu tenho essa temperatura que é 60 graus Celsius, eu tenho que consultar minha tabela na temperatura indicada para saber o quanto eu consigo dissolver de soluto aqui, né, em 100 gramas de água, beleza? Como que eu faço isso, gente? Basta primeiro eu localizar a minha referência aqui na tabela, que no caso é a temperatura de 60 graus Celsius. Então eu vou circular aqui, ó. No meu gráfico, eu indico que 60 graus Celsius é essa linha aqui, ó, aqui não está bem sincronizado, mas 60 graus Celsius estaria exatamente, ó, nesse ponto aqui do meu gráfico, beleza? Se eu quiser saber qual é a solubilidade de uma substância nas 60 graus Celsius, basta eu cruzar os pontos do meu gráfico. Como assim cruzar os pontos? O que eu faço? Eu pego aqui, ó, a temperatura de 60 graus Celsius e faço um tracejado, ó, sigo reto até encontrar a linha da minha substância. Então aqui, ó, 60 graus Celsius dá exatamente no fim da minha linha aqui, ó, que é a linha do sulfato de césio, beleza? E agora,
eu analiso qual é a solubilidade que corresponde a esse ponto. Então, o que eu faço? Eu traço outra linha agora paralela, só que perpendicular, né? Desculpa, não paralela, perpendicular. Só que agora localizando a solubilidade referente a essa temperatura. Então, basicamente é o seguinte, gente, toda vez que eu tenho um gráfico, quando eu olho a temperatura, eu traço uma linha reta até chegar na minha linha referente aqui da minha substância. E depois eu faço uma linha perpendicular para descobrir qual é a minha solubilidade nessa temperatura. Beleza? Então, o que eu descubro aqui? Ó? Que a 60 graus Celsius, a solubilidade desse sal que eu estou analisando é de 200. Beleza? Só que eu estou falando que isso aqui ó, é 200 gramas para cada 100 gramas de água. Então, esses 200 seriam 200 gramas para cada 100 gramas de água. Beleza? Agora, para resolver a questão, eu preciso pegar essa informação e fazer minha regra de 3. Ó. Eu sei que pelo meu gráfico, a 60 graus Celsius, eu consigo dissolver 200 gramas. E aqui no caso, como é um sal qualquer, eu vou colocar, pode ser soluto, 200 gramas de soluto. Eu consigo dissolver isso em 100 gramas de água. Beleza? Essa é a informação que está no meu gráfico. 60 graus Celsius, eu consigo dissolver 200 gramas em 100 gramas de água. Beleza? Só que eu estou perguntando na minha questão, quanto que eu consigo, qual é o máximo que eu consigo dissolver em 500 gramas de água? Então, agora eu vou utilizar essa informação ó, e montar uma regra de 3. Se com 200 gramas de soluto eu consigo dissolver isso em 100 gramas de água, agora o que eu posso fazer? Em 500 gramas de água, que é o que eu quero descobrir, o quanto que eu consigo dissolver, eu vou chamar isso de X. Isso vai ser X gramas de soluto. Beleza? E agora eu posso fazer o cálculo. Ó. Basta multiplicar cruzado. X está para 100. X, na verdade, vai multiplicar com 100. 200 vai multiplicar com 500. Isso aqui é um 500, viu, gente? Estava parecendo um 300. Reparem, gente, que tudo envolve uma regra de 3. Então, a única coisa que você precisa saber é interpretar o gráfico. Depois eu vou trazer mais questões aqui. Então, vamos resolver aqui agora. Ó. Vou fazer x vezes 100 primeiro. X vezes 100 dá 100x. Isso vai ser igual a outra multiplicação, 200 vezes 500. Aqui vai ter 200 vezes 500. Beleza? Agora tá fácil essa questão, né? Aqui do outro lado eu vou manter 100x. E agora eu vou resolver essa multiplicação. Isso aqui é uma multiplicação. 200 vezes 500 dá quanto, gente? Dica, coloca os zeros primeiro. Ó. Tem 2 zeros aqui, né? Vou colocar 1, 2, 3, 4. Agora eu vou fazer 2 vezes 5, 10. Isso dá 100 mil. Se eu quiser resolver, basta isolar o x. O x está desse lado aqui, vou manter o x. 100 está multiplicando, vou passar ele dividindo. Beleza? Deixa eu só ver. Então, tá certo, isso mesmo. Aqui, então, vai dar 100 mil. O 100 está multiplicando, vou passar dividindo. Agora, tem aquela situação, tenho zero acima e zero embaixo, não tenho número com vírgula, então eu posso cortar, né? Corta esse zero, corta esse zero, corta esse zero, corta esse zero. No total, agora eu descobri que o meu x nada mais é do que 1000. 1000 o quê, gente? Gramas. E no caso aqui do meu sal, né, do soluto, que eu estou dissolvendo aqui no meu recipiente, reparem que faz sentido, gente, se você olhar simplesmente pela unidade. Ó. Em 100 gramas de água, eu consigo dissolver 200 gramas de soluto. Em 500 gramas de água, que é 5 vezes maior, eu vou conseguir dissolver 5 vezes mais soluto. 5 vezes mais o soluto, que seria 200, 5 vezes 200 dá 1000, que seria a grama de soluto aqui no final, beleza? Então, quem quiser já ir adiantando, não precisa montar a regra de 3, já consegui ter essa sacada da proporção. Ó. Se de 100 para 500 eu multipliquei por 5, é 5 vezes maior, então, no caso aqui, o x também vai ser 5 vezes maior. Então, 200 vezes 5 daria 1000 gramas de soluto. Isso é só para quem conseguir perceber essa proporção. Beleza? Então, pessoal, respondendo a minha questão, calcule a massa de sulfeto de césio, que é o meu soluto, que seria capaz de atingir a saturação, ou seja, o máximo, em 500 gramas de água. E a gente viu que eu consigo saturar essa solução, ou seja, colocar o máximo de césio, quando eu adiciono 1000 gramas de cloreto de sulfato de césio, né, que é o CS2SO4. Beleza? Se você quiser responder isso aqui em quilogramas, também pode. Ó. 1000 gramas, gente, é exatamente 1 quilo, né? Então, eu poderia dizer que isso aqui é 1 quilo
de cloreto de césio. Beleza? Alguma dúvida, gente? Professor, Vamos lá. Não, professor. como é que é? Se tiver, por exemplo, numa prova e tiver uma questão parecida com essa, a gente já sacar o resultado só de olhar na regra de 3. A Pode gente precisa fazer. fazer o cálculo? Não, ó, se é uma questão aberta, você tem que fazer o cálculo. Se é uma questão só de múltipla escolha, se você já sacou só olhando o gráfico, já pode marcar. Entendi. Entendeu? Eu faço passo a passo para vocês entenderem, mas a gente sempre vai evoluindo, né? A gente começa devagar, quando vocês vão ver, vocês já vão estar fazendo isso aqui de cabeça. Então, se consegue fazer, vai na confiança. Mas eu aconselho fazer pelo menos um teste ali só para saber se está certo. Para você não, às vezes, fazer de cabeça e acabar errando. Beleza? Só para a gente partir para o final da aula, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque esse tipo de questão, gente, se cair numa prova, vocês vão ver que é super fácil, porém existe um conhecimento muito básico. Que é o seguinte, gente, aqui eu tenho dois gráficos, eu tenho duas curvas de solubilidade para duas substâncias diferentes. E agora está aqui uma questão que vai envolver aquele que um aluno aqui falou, que eu esqueci o nome, que é a ideia da inclinação da reta, tudo bem? O que vocês podem observar aqui, gente? Ó, eu posso ter duas situações de inclinação da reta. Ou uma reta que está inclinada no sentido de baixo para cima, então ela está subindo, ou uma reta que está de cima para baixo, ou seja, descendo ao longo do meu gráfico. E eu quero que vocês, a partir de agora, consigam já, batendo o olho num gráfico desse, interpretar esse tipo de questão. Beleza? Galera, o que eu disse para vocês anteriormente e agora aqui repetindo? Quando eu tenho uma reta ascendente, você pode comparar dois pontos da reta para entender o que está acontecendo. Vamos comparar um ponto aqui, ó, que é o ponto inicial. Galera, em 0, se a gente analisar esse ponto aqui, deixa eu pegar uma outra cor. No ponto 0, a solubilidade, não tem o número exato aqui, ó, mas está menor do que 50, está abaixo de 50, beleza? Pega o final da reta. No final aqui, ó, que é o último ponto, que seria 100 graus Celsius, se a gente for ver qual é a solubilidade do sal nesse ponto, ela está acima de 200, beirando ali o 250. Então, o que eu quero que vocês observem aqui nesse gráfico? Ó? À medida que a temperatura aumenta, saiu de 0 para 100 graus Celsius, o que acontece com a solubilidade? Ela também vai aumentar. Então, esse gráfico está indicando o seguinte, ó, que um aumento da temperatura, e aí eu vou colocar a temperatura assim, ó, um aumento da temperatura está indicando vou colocar agora com outra cor, aumento da solubilidade. E eu vou colocar a solubilidade como S. Então esse gráfico está indicando o seguinte, ó, se eu aumento a temperatura, aumenta a solubilidade. Aí o resultado disso é uma reta que está subindo, indicando que a solubilidade está aumentando. Tudo bem? Nesse outro gráfico vai ser o contrário. Reparem o que acontece nesse outro gráfico. Ó. Se eu pego a temperatura inicial, que é 0 graus Celsius, e observa a solubilidade da minha substância aqui, ó, a 0 graus Celsius, a solubilidade é 0,18. Isso no início, temperatura de 0 graus Celsius. Se eu aqueço, se eu aumento a temperatura do sistema, imagina que eu chego a 100 graus Celsius, que é o meu último ponto, a 100 graus Celsius, a minha solubilidade aqui agora, se eu analisar no meu gráfico, vai ser de 0,08, ou seja, vai ser menor a 100 graus Celsius, tudo bem? Quando, no caso, a gente tem esse tipo de situação, reparem que o meu gráfico tem uma curva descendente, ela está diminuindo ao longo do eixo, tudo bem? Então, à medida que eu aumento a temperatura, na verdade, a solubilidade está diminuindo, ela está ficando cada vez menor, tudo bem? Então, como é que eu posso interpretar esse gráfico? Que aumento da temperatura, um aumento da temperatura, que é o T, irá indicar uma diminuição da solubilidade. Beleza? Então, ó, se o gráfico está de baixo para cima, está subindo, está ascendente, se eu aumento a temperatura, a solubilidade aumenta. Já se eu tiver um gráfico descendente, de cima para baixo, quando eu aumento a temperatura, a solubilidade diminui. Tudo bem, gente?